Boa noite a todos aí. Agradecer o Cresce pela oportunidade, o Tato, né, da gente poder vir apresentar aqui o Banco do Brasil como uma opção para crédito imobiliário aqui na região de Sorocaba. Nós respondemos aí pela Superintendência Regional de Sorocaba, que envolve 19 municípios e 41 agências. Estamos falando numa região aí com aproximadamente 1.200.000 pessoas. Quem, na verdade, vai detalhar os produtos do Banco do Brasil é o Rony, nosso gerente do mercado imobiliário. Mas é importante explanar um pouco aí sobre o posicionamento do Banco do Brasil em relação a esse produto. Até 2007, o Banco do Brasil não tinha autorização para trabalhar com crédito imobiliário. Foi conseguir isso a partir de 2008. E o objetivo do Banco do Brasil é chegar forte, chegar grande nesse segmento também, como tudo que o Banco do Brasil participa. Então, desde 2008, estamos estruturando a operação dentro do banco, estamos ganhando mercado. O Banco do Brasil hoje processa aproximadamente 2.200 operações por mês. Nós temos capacidade hoje de duplicar isso, né? Temos um contingente aí de mais de 800 funcionários trabalhando só na área de crédito imobiliário, considerando que nós estamos aí há menos de 4 anos no segmento. Trabalhando muito forte também por orientação aí do governo federal com os programas Minha Casa Minha Vida, né? E já temos aqui na região de Sorocaba aproximadamente 1.000 imóveis aí para fazer o desligamento. Quer dizer, então nós estamos estruturando a operação de crédito imobiliário dentro do Banco do Brasil, em particular na regional de Sorocaba. Nós estamos aí lutando bastante para conseguir, de fato, colocar o Banco do Brasil como uma opção para que vocês possam aí utilizar a nossa rede de agências para fazer o financiamento imobiliário de todos os seus clientes. É isso. Estamos à disposição, né? Colocamos o Banco do Brasil à disposição de todos vocês e já passo a palavra para o Rony aí para que ele possa detalhar os nossos produtos. Importante dizer o seguinte, o modelo de trabalho do Banco do Brasil ele não está terminado. Quer dizer, nós estamos aprendendo a cada dia, né, e modelando a cada dia o nosso produto. O objetivo é apresentar realmente uma forma, né, adequada para a gente poder fazer o processamento dessas operações, considerando que a demanda, de fato, ela é muito grande. A expectativa nossa é de um aumento da demanda aí bastante expressiva para os próximos anos aí. Até porque o déficit habitacional indica isso, né? E a estabilidade econômica, o desenvolvimento econômico, também nos reporta aí para um crescimento muito grande na demanda de operações de crédito imobiliário. É isso. Em Sorocaba, estamos procurando alternativas aí para poder atender a toda a demanda. Uma das alternativas aí é correspondente imobiliário. Devemos receber autorização nos próximos tempos, viu, Tato? Receber autorização para fazer credenciamento de novos correspondentes e, com isso, expandir essa base aí para poder bem atender todos os clientes aí que demandarem crédito imobiliário do Banco do Brasil. Temos uma estrutura na regional, a Flora, inclusive, nos assiste aí em relação a isso, além do Rony, justamente para poder dar suporte às agências aí, para a gente processar essas operações, sempre buscando o menor prazo possível aí para fazer a liberação. Gente, estamos à disposição. Rony, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Rony. Trabalho junto com a equipe da Regional Sorocaba, do Banco do Brasil, e ligado à diretoria de crédito imobiliário. Os números que vamos apresentar aqui faz parte dessa evolução que o Zanato acabou de mencionar. Tá? E como acabou dizendo aí, né, o banco vem aprendendo no longo desses 4 anos que foi autorizado a trabalhar com crédito imobiliário, e as mudanças do Banco do Brasil são constantes. Tá? Não termina aqui e acredito que nos próximos anos aí também não se terminarão. Investimento em tecnologia muito alto, processamento de operações também, o Zanato acabou de falar 2.200, o número fechado para esse trimestre de 2.300 operações aproximadamente mês, tá? Com expectativa aí é chegar a 4.000 operações mês com o Banco do Brasil. Vamos lá, olha os números, né?
O mercado imobiliário, que eu vou falar um pouco, as perspectivas e o futuro desse mercado, as transformações pela qual o Banco do Brasil vem passando, o crédito imobiliário no BB e o Casa Paulista. Esses dados aqui referem-se a setembro de 2011, nós consolidamos esses dados, com relação ao crédito total na economia de 1,9 trilhões, o crédito imobiliário representava, em 2009, 6,5%. Em 2009. Para 2010, aumentou 8,1%. Em setembro de 2011, chegamos a 9,6%. Esse é o crescimento do crédito imobiliário na economia, tá? Falando de crédito total, de 1,9 trilhões. Em relação ao PIB, esse crédito total representa 4,6% do PIB. Hoje, esses dados de setembro de 2011, hoje, março, abril, já está em 4,7% do PIB. Pode parecer pouco esse 0,1%, mas representa muita coisa aqui. Em relação a outros países, mas Brasil, 4,6%. Se compararmos aqui com nossos vizinhos, China, Índia, Brasil e Rússia, que são os BRICS, 10% para a China, 6% para a Índia, Brasil 4,6% e Rússia 2,1%. Países de primeiro mundo, Holanda, Dinamarca, Nova Zelândia, 89,9% do PIB, 105% do PIB. Alguns olham esses números aqui com uma certa crítica, né? Vão falar, mas aqui teve bolha, os países quebraram, o sistema financeiro foi à bancarrota, enfim. O que eu quero mencionar aqui nessa tela, e queria ressaltar, na verdade, é que existe um potencial de crescimento muito grande aqui, de 4,6% para 89%, sei lá, 50%, digamos, Canadá, Alemanha, Bélgica, França, 38%, 42%, ou seja, muito grande potencial. No sistema financeiro como um todo, 2011 fechou com 1.097.000 contratos. Esses 4,6% do PIB representou 1 milhão de contratos no sistema financeiro. Isso Minha Casa Minha Vida, SBPE, Sistema Financeiro de Imóveis, carteira hipotecária e tudo mais. A inadimplência. No SBPE, 2003 a 2011, deixa eu botar aqui, 11,2%, começamos em 2003 e chegamos a 2% em 2011. Existe aqui uma perspectiva que esse número se mantenha. Tá? Os analistas não preveem aqui uma alta da inadimplência, nem tampouco uma queda abrupta, como teve aqui do 11,2% para 8,5% e assim sucessivamente. Podemos notar aqui que dos 3,1% de queda de 2008 até 2011, ela vem suave aqui, não é uma coisa tão significativa. Mas se compararmos a 2003, é um número relativamente significativo, né? 11% para 2% de inadimplência. Esse número, obviamente, tem uma explicação lá na frente, a gente vai falar um pouquinho mais. A renda das pessoas aumenta, a economia está aquecida, enfim, tem uma série de dados que faz com que esse número aqui chegue a esse percentual. Com relação ao investimento em crédito imobiliário no mundo, proporcionalmente, o São Paulo era a 26ª colocação aí, por volta de 2003. Hoje São Paulo representa a 4ª posição em países como em cidades, né, como Nova York, Londres, os investimentos de crédito imobiliário no mundo e a proporção dessas cidades em investimentos. O Brasil já está assim alcançando aí, digamos, Washington, tá? Longe, obviamente, de Londres, mas digamos, entre as quartas economias aqui, cidades que investem em imobiliário, está entre um dos 4 aqui, relativamente, talvez merecedor, né? Como que ficou o sistema até 2011, os dados fechados? Como que foi o comportamento do financiamento imobiliário? 35% dos contratos que foram emitidos no sistema financeiro eram relativos a imóveis novos. E 65% aqui em imóveis usados.
aqui esse dado demonstra claramente o papel aqui do corretor de imóveis na transação imobiliária. Não que aqui não tenha, tá? Mas aqui isso é significativo. Muitas das vezes, porque a pessoa que está aqui nessa coluna, muitas das vezes está fazendo um upgrade, está mudando de um imóvel, está indo para um imóvel maior. Obviamente, muitas vezes procura um corretor. Esse imóvel está sendo vendido, também vai ser vendido por um corretor de imóveis. Muitas das vezes aqui nós temos aí a participação do corretor, sim, temos, mas é stand de venda, tem uma outra forma de vendas aqui por parte das construtoras no imóvel novo. Mas o papel do corretor aqui não se esgota, apesar do grande lançamento, do grande número de imóveis lançados até 2011. O crescimento da economia e do mercado imobiliário como um todo. Espera-se que em 2020, aqueles 4,6, que aqui está 4,7 já em 2012, chegue a 16% do PIB. 192 bilhões em negócios imobiliários. O crescimento da carteira no sistema financeiro foi apurado até 2011, fechado 33% de crescimento. Como o Zanato disse aqui, olha o Banco do Brasil, 136%. O crédito PF, pessoa física como um todo, isso envolve crédito pessoal, consignado, veículos, fechou com 13,7% de alta e o crédito de um modo geral, 11,7%. A propensão ao consumo, o que o mercado espera? Por que chega 2020? Que dados que nós levantamos aqui, nós não só o banco, né, o mercado, o sistema financeiro, ele acha que vai chegar a 192 bilhões. Déficit habitacional, 7 milhões de moradia. Casa própria, primeiro lugar na mente do brasileiro, quando se fala em sonho. O que você pretende, o que você gostaria de ter, qual é a sua primeira aquisição? Muitas vezes fala, né? Se ficar rico, o que você gostaria de comprar? Ou um carro ou uma casa. Quem não é rico, uma casa. Classe C e D. São pessoas que estão se ascendendo na classe social. Hoje, uma pessoa com uma renda de R$ 1.600, R$ 1.500, há 5 anos atrás, não se pensava que uma pessoa dessa tivesse condições de comprar um imóvel. R$ 1.600 hoje você já consegue aprovar um crédito imobiliário numa instituição financeira e no Banco do Brasil. Imóveis, eu digo, dependendo da cidade, como a gente abrange aqui várias cidades, Sorocaba talvez você pode falar para mim, não dá, R$ 1.600 não dá. Mas eu garanto para você que cidades menores você compra um imóvel com R$ 1.600 de renda. No Minha Casa Minha Vida, onde a taxa de juros parte a partir de 5%, isso é possível. Uma prestação hoje em torno de R$ 500, R$ 600 para uma pessoa nessa faixa de renda, isso representa uma prestação menor que um aluguel, que às vezes fica em torno de 700, até 600, 800 reais. Então, hoje é possível, sim, uma pessoa que está morando no aluguel adquirir um imóvel. Tem os dilemas no mercado imobiliário, né? Investir para morar, e qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Bem, vantagem, primeiro imóvel, não, são todas, né? Você sai do aluguel, enfim, inúmeras vantagens. Mas sensação de segurança e estabilidade. Você tem liberdade para reformar seu imóvel. Muitas das vezes, quando a gente compra até imóvel na planta, a pessoa que está comprando imóvel ele pergunta, quando é casa, dá para mudar a planta? Eu posso ampliar? Porque já pensa, lá na frente, eu vou ficar com esse imóvel, esse financiamento por 30 anos. Isso geralmente é menos. Mas imaginamos que vai ficar com 30 anos com esse imóvel. É a primeira aquisição, às vezes a única aquisição desse imóvel. Espera-se que a família cresça. E como que fica? Então, muitas pessoas já perguntam, e aí, vamos aumentar? Dá para aumentar? Possibilidade de valorização a longo prazo. A desvantagem, né? Para quem é investidor, capital imobilizado, eventuais ônus no imóvel, despesas com IPTU e possibilidade de desvalorização no longo prazo. Hoje esse cenário aqui é meio que, depende da praça, né? Desvalorização de imóvel hoje é quase que rara. Investir no mercado financeiro ou morar de aluguel. As vantagens de você investir no mercado financeiro. O capital está sempre disponível. A rentabilidade, em algumas das vezes, é maior, vou mostrar na próxima tela. E a valorização é previsível, você consegue saber quanto você vai ter no próximo mês. As desvantagens são essas: risco do proprietário,
de pedir o imóvel de volta para quem está morando de aluguel, e a limitação de reformas e mudança na planta. Isso não é permitido, em alguns casos não é permitido. Quando é, ônus para o inquilino. Hoje, se você investir no mercado financeiro, falando em novembro de 2011, fechou a 0,86% a taxa CDI. Segundo dados Secov, Sorocaba, a taxa de retorno de aluguel é 0,6%. Aqui, obviamente, você deve estar pensando, mas aí você não está contando aqui que um imóvel vai ser valorizado durante os anos. Enquanto estava montando essa tela aqui, estava discutindo, conversando com a colega, né? Mas o meu imóvel daqui 2 anos vai ter um shopping do lado da minha casa. Então você imagina para quanto vai esse imóvel. Obviamente que a gente não pode considerar isso numa simulação dessa. A valorização imobiliária dela aqui vai ser muito maior. Os contratos de aluguéis deverão ser refeitos, né? No vencimento de contrato, você não vai jogar mais aqui o mesmo aluguel que você cobrava 3 anos atrás, quando não tínhamos um shopping ao lado. O mercado. Por que a gente aposta nesse crescimento? O Banco do Brasil, a economia, os economistas, os bancos apostam no crescimento do mercado imobiliário. Acredita-se que política macroeconômica consistente. Não só acredito, como é visível isso. Sistema financeiro sólido. Colchões de liquidez, esse colchão que a gente diz aqui, as reservas cambiais do Brasil, as políticas macroeconômicas para defender a economia, muitas vezes com crítica ou sem crítica, vivemos aí na economia fechar o mercado para os importados, enfim, isso é uma discussão à parte, mas existe uma política, alguém está olhando para esse mercado, alguém está olhando para a economia, alguém está dizendo, olha, não queremos que isso desacelere. A inflação, espera-se que em 2012 chegue a meta de inflação de 4,5% seja alcançada, a convergência para a meta de 4,5% seja alcançada em 2012. Tá? Houve rumores no final de 2011 que vai estourar a meta da inflação, vamos chegar aí a 6%, não vai cobrir e tal. Enfim, 2012 os analistas esperam que isso seja possível. O crescimento econômico maior que 2011, né, da economia. O mercado imobiliário, espera-se um crescimento de 3,5% a 5%. Aqui, quando eu digo que o mercado passa por um processo natural de acomodação, talvez não vejamos em 2012 que foi visto em 2010 e final de 2011. Inúmeros lançamentos, principalmente no mercado de São Paulo, talvez Sorocaba temos muito isso, mas São Paulo, inúmeros lançamentos onde vendeu, na hora de entregar, atraso na obra. Então, espera-se que o mercado de São Paulo, principalmente, outras praças, cresça de acordo com a demanda. Tá? Então vai haver um equilíbrio entre oferta e demanda nesse mercado. As empresas já se ajustam para isso, os balanços trimestrais de algumas empresas já mostram aí algumas fechando o trimestre em prejuízo, tá? Em função dessa correria louca que foi 2011. Déficit habitacional, com esses 7 milhões aí, há um mercado muito grande para ser atendido ainda. Aqui, principalmente, reurbanização de áreas industriais, fala-se principalmente um fenômeno que acontece na cidade de São Paulo. Tá? Praças como, quem conhece o mercado de São Paulo, vindo da região de Barra Funda até o centro da cidade, existem grandes áreas industriais abandonadas. Tá? Então, essas áreas vão começar a ser aproveitadas. Em algumas cidades, obviamente, que isso não é uma realidade. Por quê? Você vai pegar Sorocaba, por exemplo, ainda tem, por mais caro que seja um terreno para um empreendimento imobiliário, ainda assim existem áreas possíveis para a construção. Tá? São Paulo, que é uma região aqui já praticamente saturada, hoje precisa reinventar aqui aonde construir. O crédito imobiliário no BB. Complementando o que o Zanato disse, né, as melhorias que foram feitas, estão sendo feitas, né? A tecnologia, principalmente, que é a melhora contínua nesse processo de crédito imobiliário. Há 2 anos atrás, mais ou menos, hoje você entregava uma proposta de imobiliário numa agência, documentação, isso era entregue no centro de suporte operacional, e assim era rodada a operação, analisada, tudo fisicamente. Hoje nada se faz no papel, hoje tudo digitalizado, a não ser a entrega da documentação até uma agência.
Entregou na agência, o suporte, o centro de suporte operacional vai analisar isso tudo digitalmente. A gente ganha aí aproximadamente 2, 3 dias de análise de operação, só nesse trâmite de documentos de papel. De papel vai, papel vem, então você já ganha aqui 2, 3 dias aí de análise. A criação da diretoria de crédito imobiliário. Antes nós tínhamos a diretoria de empréstimos, que dentro dessa diretoria estava o crédito imobiliário, tá? Para dar mais dinâmica a esse processo, criou-se a diretoria de crédito imobiliário. A unificação das unidades, como que funcionava antes? Você tinha departamento jurídico num lugar, departamento de engenharia em outro, análise em outro. Hoje todo mundo trabalhando no mesmo prédio, todo mundo falando a mesma língua, trabalhando com a mesma ferramenta. Então, se eu entrego uma operação de crédito imobiliário hoje, o pessoal da engenharia não pode dizer para mim assim, olha, não recebi tal documento. Está ali que o analista viu, está ali que o engenheiro viu, está ali que o advogado viu, todo mundo tem acesso ao mesmo processo. Os novos produtos que eu vou falar daqui a pouquinho, e o Minha Casa Minha Vida é um deles, que o Banco do Brasil até 3 anos atrás não trabalhava. Tá? A capacitação de rede de agências, hoje temos cursos online para os gerentes de agências, de contas nas agências, que recebem essas propostas dos corretores. Os cursos, as ferramentas hoje que estão na intranet do Banco do Brasil, o suporte da regional e das regionais, porque toda regional tem um suporte para apoiar as agências no crédito imobiliário. Tá? As parcerias com governos estaduais, vou falar já já do Casa Paulista, e as informatizações desse processo. Tá? Hoje um processo no Banco do Brasil, muita gente deve estar se perguntando aí, é uma pergunta recorrente. Analisamos uma proposta, uma proposta de crédito imobiliário semana passada, né, Flora? 15 dias. 15 dias entre a entrada do processo na agência e a assinatura do contrato. Você pode estar falando, todos são 15 dias? Não, todos não são 15 dias. Tudo depende. Essa operação estava tudo certinha, documentação certinha, não havia pendência de documentos. Todos os documentos que estavam no checklist foram entregues durante o processo, na operação, que nós monitoramos, não pedimos prioridade na operação, preferimos pegar uma operação ali aleatoriamente. Não foi aquela ali, vamos priorizar essa daqui para falar que deu 15 dias. Não foi. Foi aleatoriamente. Pegamos ali e olhamos. Quanto que deu? 15 dias. Uma operação. A evolução do crédito imobiliário no BB. Essa transformação toda por qual passou o banco e por qual está passando o Banco do Brasil, aqui em 2012, a carteira do banco cresceu para 8,6 bilhões. Tá? Quando começamos aqui em 2008, 384 mil. Quer dizer, praticamente nada, né? Um financiamento, vai. Para 8,6 bilhões. Operações liberadas, 26.634 operações em 2011. A média mensal, 2.893, eu falei 2.300, 2.893, agora em março. Foi a média, obviamente foi a média de janeiro, fevereiro e março, mas 2011 teve 2.058, evoluiu para 2.800. Quer dizer, essas ferramentas, essa tecnologia vem dando resultado. Isso não para por aí, porque ainda existe mais um processo que aí não era nem bom estar falando agora, mas uma nova ferramenta que estamos desenvolvendo, tá? Que o banco foi no mercado, comprou uma ferramenta no mercado, onde se eu tiver um financiamento imobiliário de uma grande construtora, ou de uma construtora que já fez uma parceria com o banco, você, corretor, não precisa mandar nenhum documento da empresa para o Banco do Brasil. Todos já estão no Banco do Brasil, porque ela mesma, empresa, já vai colocar no meu portal esses documentos. Então, hoje, se eu tiver um financiamento, um imóvel vendido de um determinado empreendimento, você só leva simplesmente os comprovantes, os dados do comprador para o Banco do Brasil. Apenas isso. Aprovado, financiamento está aqui. Os documentos já estão no banco. Essa ferramenta vai possibilitar essa agilidade. Como o Zanato disse, 19 municípios, 41 agências, abrangência de 1,6 milhões de habitantes, região em crescente expansão. Em Sorocaba, lançamento de imóveis, segundo os dados do Secov, tá?
2.787 lançamentos em Sorocaba. Não é número de contratos, em lançamentos. Isso saiu de 1 milhão e 600, né, para 5,35 milhões. Aqui na nossa regional, esse dado é do Banco do Brasil, tá? Isso foi em contratos gerados aqui na nossa regional de Sorocaba. Partimos de 1 para 5 milhões em crédito. Pretendemos crescer mais aqui, com certeza. E esse número, se tivermos que voltarmos aqui em dezembro, com certeza já não vai ser... Vai estar muito além disso daqui, muito além. O que nós temos hoje de produtos no crédito imobiliário do Banco do Brasil? Soluções para incorporadoras e construtoras e para as pessoas físicas. Tá? Financiamento à produção PJ. O que seria isso? Talvez não seja muito ligado a um corretor de imóvel, mas é muito bom falar aqui, por quê? Muitas das vezes o corretor ele conhece, sabe, vende um produto, um imóvel de um empreendedor que tem lá 20, 30 unidades. E muitas das vezes ou vai vender, vai começar a vender. E esse empreendedor, esse investidor, ele não tem capital para tocar esse empreendimento. O banco tem essa linha de crédito para ele, que seria o financiamento à produção PJ. Tá? Que ele financia aqui? 100% do custo de obra. Financiamento máximo de até 60 meses. Esse investidor ele pode pagar em até 60 meses esse capital que ele tomou para poder construir essas casas, ou o apartamento, enfim. O financiamento de custo de obra, isso ele pode financiar com o banco. Equipamentos de uso comum, infraestrutura interna e despesas indiretas. Aqui entende-se como impostos, tá? Infraestrutura interna, asfalto, parquinhos de diversão, enfim, tudo que tiver dentro de um condomínio. Quando isso acontece, nós podemos fazer, eu vou falar um pouco mais à frente, o desligamento na planta. O Banco do Brasil, talvez outros bancos não tratam com esse tema aqui, com esse termo, desligamento. O que seria? Quando eu passo a unidade do empresário, da construtora, para a pessoa física. Quando, no momento da assinatura do contrato, o Banco do Brasil chama isso de desligamento. Desligamento na planta. Como que vai funcionar aqui? Se você tomou um crédito com o Banco do Brasil para construir o seu prédio, as suas casas, e quiser vender esse imóvel na planta, você já pode. Mas, Rony, eu tenho aqui 5% de obra, eu só fiz a terraplanagem, eu já posso financiar o meu cliente? Já pode, ele já sai com o contrato do banco assinado ali. O empresário já recebe durante a obra o capital que esse mutuário está financiando com o banco. Na pessoa física, o que nós temos? Trabalhamos com o SFH, a carteira hipotecária e o SFI. Aqui eu vou mencionar um pouco depois o Minha Casa Minha Vida. O banco também tem esse produto. Tá? SFH até 500 mil, isso não muda, né? Está no sistema financeiro, carteira hipotecária a mesma coisa, e aqui igual. Valor máximo de financiamento, 400 mil, e 5 milhões para a carteira hipotecária e o sistema financeiro de imóveis. O que muda aqui? Aqui, imóveis residenciais, aqui imóveis, moradia mista, imóveis comerciais. Tá? Valor mínimo de financiamento, 20 mil, tabela price e saque, débito em conta corrente e o prazo. O que diferencia aqui? Vai ter uma outra vantagem para o correntista. Ele pode financiar até 300 meses, tá? Seria 25 anos. Qual o limite? 80%. Se ele financiar em 360 meses, o banco só vai financiar para ele 70%. Porém, é possível sim aumentar e alongar o prazo até 30 anos. Convênios. O que seriam esses convênios? Hoje, principalmente funcionário público federal, estaduais, prefeituras, algumas empresas privadas, que são inúmeras, que aqui não dá nem para mencionar quais são as empresas privadas, mas que eu recomendo, quando tiver uma operação de crédito imobiliário pelo Banco do Brasil, peça para o seu cliente procurar o gerente e perguntar para ele se tem esse convênio de redução de taxa. Por quê? Porque muitas das vezes o cliente trabalha na Ford. A Ford foi cadastrada num convênio lá na Bahia. E o cliente veio morar, talvez desenvolver um produto aqui em Sorocaba, mas ele tem um escritório em uma outra cidade. Ele quer comprar um imóvel aqui. Ele é funcionário da Ford.
Talvez aqui ninguém sabe que tem convênio da Ford, mas ele vai até a agência e fala, olha, eu sou funcionário da Ford, consulta para mim o convênio, e ele vai dizer para você se tem ou não. Se tiver o convênio, os prazos já mudam aqui. Tá? 180 meses, se financiar até 180 meses, 90% pode ser financiado. 360 meses, 80%. Já tem uma diferença aqui. Qual é os diferenciais? O cliente ele pode optar por 6 meses de carência, tá, no pagamento da primeira parcela. Durante esse período, ele não paga o capital da prestação. A prestação de crédito imobiliário é composta por capital, juros, taxa de administração, isso é em todos os bancos. Tá? E a taxa de administração, a taxa de juros e o capital. O que acontece aqui? O capital não entra nessa prestação. Tá? Nesses 6 meses que ele optar. O mês sem pagar, ele pula, normalmente, mês de janeiro, onde é um mês que matrícula das crianças, IPVA do carro, o orçamento aqui estoura no mês de janeiro. O cliente pode optar por um mês do ano, obviamente que essas parcelas serão recompostas no contrato, mas ele pode optar por não pagar essa parcela no determinado mês que ele escolher. A amortização, isso é fácil, qualquer agência, na agência onde foi feito o contrato, melhor dizendo, mas isso não tem burocracia para poder a amortização. O cliente tem saldo em conta, pode fazer amortização, e ele pode optar pela prestação ou prazo. Se amortizar o saldo devedor, isso obviamente, se for uma tabela saque, prestação reduz. Ele pode optar manter o mesmo prazo, mesma prestação, ou melhor, manter a mesma prestação e diminuir o prazo aqui, se tratando de saque. Taxa de juros, a taxa, a grosso modo, para imóveis de até 500 mil, 8,4 para quem tiver convênio. Tá? Chega a taxa de 12,1 no pós-fixado. Mas na tabela saque, cliente com convênio, ele já parte com 8,4. Se você analisar o mesmo imóvel em um outro banco, normalmente 10,5, 11. Cliente que tiver taxa menor, na mesma linha de crédito, nas mesmas condições, pode pedir para o banco fazer uma flexibilização. Tá? Se vai ser aceito, a gente vai estudar, mas dependendo do cliente, dependendo do imóvel, dependendo das condições. Mas ele pode pedir para o banco e falar, olha, eu tenho aqui essa prestação e essa parcela. O banco, na minha simulação, deu mais. Você compra aí a briga com esse banco? Vamos sim, vamos comprar a briga. Tá, obviamente que eu não vou aqui falar, você está garantido, hein? Leva lá que amanhã já tem. Não. Mas leve, faça a proposta para o Banco do Brasil. Pelo menos trazendo a proposta, a gente vai analisar. O que pode ser financiado com o Banco do Brasil durante o processo do crédito imobiliário? Registro cartorário, até R$ 2.500 pode ser financiado junto com o contrato. ITBI, até R$ 10.000. Avaliação da garantia, avaliação do imóvel, R$ 400. Jurídica, R$ 450. E emissão de certidões, caso o cliente tenha alguma despesa, não é taxa do banco isso daqui. O cliente, ele mesmo saiu aí atrás, ou o corretor para ele, pegou essas certidões, deu um custo total de até R$ 300, ele pode financiar essas despesas. Desde que, obviamente, não passe dos 80% do valor financiado. Tá? O imóvel na planta, como eu havia dito há pouco, quando o cliente, o empresário financia esse empreendimento com o Banco do Brasil. O que ele pode fazer? Ele vai assinar esse contrato durante a obra. É vantagem para ele, para o cliente? Sim. Você imagina você vender um imóvel e aí vendeu na planta. Aí passou 2 anos depois, o cliente apareceu uma restrição no Serasa. E os bancos não conseguem fazer o crédito para esse cliente. Fica complicado, hein? O que o banco faz? Assina um contrato, faz a análise de crédito durante o empreendimento, durante o financiamento, durante o financiamento para o cliente, o PJ, assina o contrato desse cliente e ele vai pagando as prestações proporcionalmente ao ritmo da obra. Tá? Então, o cliente lá, o meu prédio, minha casinha está com 50% pronta. Se eu tivesse que pagar R$ 800 de prestação, então eu vou pagar só 400, porque eu tenho só metade da casa pronta. Quando eu tiver 100%, R$ 800 de prestação. Isso vai evoluindo, essa prestação, de acordo com o ritmo da obra. Tá? Vantagem para o empreendedor, para o empresário
não aguarda o cliente ser negativado e não conseguir um crédito no final. Vai ter que devolver o dinheiro para o cliente, vai pagar multa, enfim, é um desgaste muito grande para o corretor e talvez até para o empresário também. A transferência da condução do financiamento para o mutuário e para o banco, ou seja, a empresa, a construtora não vai ficar administrando carteira, tá? Ela já vendeu, passou para frente, vamos para outro. O processo é simplificado, redução dos custos de documentação. Por quê? Você, quando vendeu um imóvel que foi financiado pelo Banco do Brasil, o empresário foi financiado, você não precisa juntar a documentação daquele imóvel nem da empresa. Já está tudo no Banco do Brasil. O banco já tem os dados de todos aqueles imóveis que serão financiados. Você precisa apenas do cliente. Prestações mais baixas durante a obra. Essa evolução de prestação conforme o ritmo de obra. O Minha Casa Minha Vida. Nós também temos Minha Casa Minha Vida. Aquisição de imóvel novo, empreendimento conveniado com BB. O que seria conveniado com BB? O banco só financia Minha Casa Minha Vida, por enquanto, se a obra foi financiada pelo banco. Então pode fazer Minha Casa Minha Vida. A obra não foi financiada com o banco, foi feito recursos próprios. O cliente foi lá e bancou as 30 unidades, está dentro do Minha Casa Minha Vida, 130 mil. Ele pode fazer com o Banco do Brasil? Pode também. Ele vai fazer um convênio com o Banco do Brasil. Tá? Esse convênio vai gerar um número, então cada mutuário que chegar no banco fala, olha, estou comprando uma unidade na rua tal, assim, assim, assado, é Minha Casa Minha Vida. Esse cliente já fez o convênio antes. O cliente PJ foi no banco, fez o convênio e agora ele pode vender as unidades no Minha Casa Minha Vida. Até meados aí, esperamos que até o segundo semestre, início do segundo semestre, já vão poder fazer unidades isoladas, tá? Convênio ou sem convênio. Vizinho lá construiu uma casa, é nova, é 130 mil, pode financiar. Valor 90% do valor de compra e venda ou de avaliação, né, do imóvel é financiado no Minha Casa Minha Vida. Imóvel na planta para empreendimento do BB e imóvel pronto até depois, após 2009, com esse convênio que será firmado com o BB e o construtor. É a taxa de mercado, tá? Isso não muda para qualquer um dos dois bancos que você estiver, hoje é só Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a taxa é a mesma, o prazo é a mesma, as condições são as mesmas. O que diferencia o Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal nesse sentido é a velocidade da operação. Não sei quanto tempo está lá, aqui eu garanto que é rápido. Casa Paulista, convênio que eu havia dito lá atrás, que o BB está firmando com o governo de São Paulo. Como que funciona o Casa Paulista? O governo de São Paulo, os funcionários do governo de São Paulo tinham uma dificuldade muito grande de comprar imóvel, talvez pela renda, talvez pela dificuldade em alguns mercados de não encontrar o imóvel que coubesse, a prestação coubesse na renda. O governo fez o quê? Criou o Casa Paulista. O que ele vai dar de vantagem para o funcionário público do Estado de São Paulo, policial militar, bombeiro, professor, funcionário da administração direta? Ele tem um subsídio de até 1,5 vezes o valor do Minha Casa Minha Vida. Bem, Minha Casa Minha Vida, 17 mil, podemos chegar aqui até 24 mil aproximadamente de subsídio no Casa Paulista. Então vamos lá, 24 mil do Casa Paulista, mais 17 mil federal. Olha o tamanho do subsídio que esse cliente tem, se ele for funcionário do Estado. Não é excludente, tá? Muito pelo contrário, é cumulativo. Ele tem os 17 mil e tem também os 24 mil, 25 mil quase. Para quem? Funcionário do Estado que estiver fazendo pelo Banco do Brasil. Isso já está pronto, existe um procedimento para isso, o funcionário tem que ter um crédito aprovado, ele se cadastra no Casa Paulista, é emitido um certificado para ele tem que se enquadrar nas condições do Minha Casa Minha Vida, todo o critério do Minha Casa Minha Vida, o imóvel de 130 mil, a faixa de renda lá que tem no Minha Casa Minha Vida. Tem só uma diferença. Minha Casa Minha Vida vai até 5 mil reais de renda. A pessoa pode ter subsídio. No Casa Paulista, ele pode ganhar no máximo 3.100 reais. Não pode mais que isso. Renda familiar. Se ele tiver essa renda familiar, tiver um crédito aprovado, vai até o site do governo de São Paulo, do empregador,
se cadastra com o número da aprovação que ele teve no Banco do Brasil, é emitido o certificado. Esse certificado vale dinheiro aqui na hora de financiar. Os dois programas, como havia dito, devem se enquadrar nesses dois programas, imóveis novos e com habite-se. Futuramente, vamos falar aí em financiamento na planta. Ainda não. Então, o cliente tem que ter um imóvel novo aqui. Olha, achou um imóvel novo, é o Casa Paulista, ele está dentro. Ele fala assim para mim, Rony, eu tenho um imóvel ali ó, que está sendo construído, é na planta, você faz Casa Paulista? O Casa Paulista ainda não. Futuramente vai sair. Então, ele vai poder comprar na planta um imóvel pelo Casa Paulista. Por enquanto que nós temos os novos. Se vocês aí, corretores, tiver um funcionário público do Estado de São Paulo que procurarem vocês, olha, quero comprar uma casa, você já sabe, olha, Banco do Brasil, eu sei que você vai ter uma vantagem. Você pode não, olha, não sei qual que é mais ou menos, ele falou uns números lá, meio complicado, mas espera aí, eu vou até um gerente do banco que ele sabe. A rede, as agências já sabem disso daqui. Já tem isso, está esperando o cliente chegar. Tá? Então, se vocês tiverem, é um diferencial competitivo no mercado. Imóvel próprio é um outro produto que nós temos. Tá? Financiamento mínimo de até 20 mil, até não, né? A partir de 20 mil reais, valor máximo do empréstimo de 5 milhões. Que seria esse imóvel próprio? O cliente, ele talvez tenha uma dívida no mercado, não está conseguindo pagar, é uma dívida muito alta, e ele quer financiar o próprio imóvel. Está quitado, ele quer financiar. A gente faz essa linha de crédito. É chamado, lá no banco é home equity, né? Mas aqui é imóvel próprio. Chamou de imóvel próprio, a gente já sabe o que é. Tem carência também, para pagar a primeira prestação. A linha vai até 180 meses. Imóvel de até 750 mil. Aqui é dispensado a vistoria, ele não precisa pagar. A vistoria pode ser feita com um laudo do próprio gerente de contas. Tá? Financia até 50% do valor do imóvel. Esse cliente pode financiar. A taxa depende do cliente. Eu não coloquei a taxa aqui porque depende do segmento, da renda do cliente. Mas em torno de 1,7 ao mês. É isso aí.